Existe um relógio que você não pode comprar. Não porque você não tenha dinheiro, mas porque a Rolex não quer vendê-lo para você. O Submariner está há décadas em lista de espera. As boutiques oficiais dizem, não temos estoque. Mas se você olhar o mercado secundário, eles estão lá, a 14, 16, 18 mil dólares. Um ágio de 70% sobre o preço de tabela. E a Rolex sabe disso. A Rolex permite. A Rolex desenhou assim. A escassez é o produto. Mas aqui está o que ninguém te conta nos fóruns, nem nos grupos de colecionadores. O mercado já mudou. Estes são os 8 relógios que quem realmente entende está comprando. E vários deles fazem o Submariner parecer o que no fundo ele é. Um ícone de marketing com um movimento de 40 anos atrás. Fique até o final. O número 1 vai incomodar muita gente. Número 8. Blancpain 50 Phantoms Batscape. Aproximadamente 17.500 dólares. Antes de falar de valor, vamos falar de história. Porque se o Submariner é o rei do marketing do mergulho, o 50 Phantoms é o relógio que inventou o mergulho moderno. A Marinha Francesa precisava de um relógio para seus homens rã. Não chamou a Rolex, chamou a Blancpain. O resultado foi o 50 Phantoms. Tudo que define um dive watch hoje vem daqui. O Submariner chegou depois. O Batscape de hoje tem um calibre 1315 de manufatura própria, desenvolvido e ajustado inteiramente em Le Brasseur, na Suíça. Reserva de marcha de 120 horas. O Submariner tem apenas 48. O mostrador em silício permite legibilidade total sob a água. O acabamento do aço é uma mistura de satinado e polido, que parece impossível. É a verdadeira sensação de ferramenta de luxo. O 50 Phantoms não tenta ser o Submariner, é o que o Submariner nunca teve coragem de se tornar. O número 7 tem uma complicação que nenhum Rolex de produção em série oferece. Número 7. Longines Legend Diver. Aproximadamente 2.100 dólares. Aqui é onde os puristas se irritam. A Longines não tem o halo de status, mas tem algo que a maioria não oferece. Coroa dupla. É a reinterpretação de um clássico de 1960. A Coroa das 9 opera a válvula de hélio, um sistema que nos anos 60 só existia nos relógios de saturação profissionais. É uma arquitetura de instrumento real, não decorativa. O calibre L8688.4 é antimagnético e tem precisão de -3 mais 5 segundos por dia. O Submariner faz -2 mais 2. Sim, mas custa 4 vezes mais. É o único dive watch que você leva a um jantar sem questionamentos. Número 6. Tudor Black Bay 58, aproximadamente 3.700 dólares. Sim, a Tudor, a irmã pequena da Rolex. Mas ouça bem, o BB58 resolveu o problema que o Submariner moderno não conseguiu, o tamanho. Com 39 mm, ele carrega a herança visual vintage em uma proporção perfeita. O movimento MT5402 é manufatura Tudor. O BB58 não grita dinheiro, sussurra conhecimento. E o melhor, você o encontra na boutique, sem lista de espera e ao preço de tabela. Isso, em 2025, é um luxo que o Submariner não pode te dar. Número 5. Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, 9.200 dólares. Esqueça a reputação de relógio do bonde. Aqui fala o movimento. O calibre 8912 é coaxial, um sistema que reduz o atrito em 60%. Isso significa menos desgaste e menos manutenção a longo prazo. Certificação Metas, que resiste a 15.000 Gauss. O Submariner não tem isso. Em titânio, ele pesa apenas 37 gramas. A resistência é de 6.000 metros. A profundidade da fossa de Kermadec. Ninguém precisa disso, mas essa engenharia está presente em cada detalhe do caso e do cristal. Número 4. Seiko Marine Master 300, 3.200 dólares. Este é o relógio que os relojoeiros usam quando ninguém está olhando. Silêncio e respeito. O calibre 8L35 é montado à mão na Shizukuishi, a manufatura mais importante da Seiko. Não há robôs, há artesãos. O acabamento Zaratsu produz uma reflexão perfeita, técnica herdada da produção de espadas samurais. O dial tem uma textura que você precisa ver pessoalmente para entender. Tecnicamente superior ao Submariner em acabamentos superficiais. Isso não é opinião, é um fato que qualquer relojoeiro confirmará em privado. Número 3. Nomos Glashütte Club Sport Pneumatic, 3.300 dólares. A Alemanha não faz relógios de mergulho famosos, por isso este é especial. O relógio de mergulho desenhado pela escola Bauhaus.
limpeza total, índices geométricos e resistência de 300 metros. O calibre DUW6101 é manufatura pura com o sistema Swing System em silício, mais estável que qualquer aço. O movimento parece uma escultura cinética. A Nomos produz 30 mil relógios por ano, enquanto a Rolex produz mais de 1 milhão. Qual deles recebe mais atenção por unidade? A matemática é cruel. Número 2. IWC Engenheiro Automatic 2023, $8.500. Espere, o Engenheiro não é um relógio de mergulho? Exato, e esse é o ponto. Ele faz tudo o que o Submariner faz no uso real, precisão e robustez, sem a carga semiótica do mergulho. Sejamos honestos, 95% dos Submariners nunca viram o mar. Vivem nos pulsos de banqueiros e fundadores de startups. 18 meses após o lançamento, a lista de espera existe e o mercado secundário está em alta. A diferença é que a IWC não planejou isso, simplesmente fez um relógio extraordinário. Agora, o número 1. O que mais incomoda? Dissemos que seriam 8, mas são 9. A honestidade importa. O Breitling Super Ocean Heritage B20 e o Tudor Pelagos FXD empatam no primeiro lugar. O Breitling resolve presença, legibilidade e preço real. O Pelagos FXD foi desenhado para mergulhadores de combate da Marinha Francesa. É funcional no nível que nenhum outro alcança. Eles representam o que o Submariner nunca integrou: herança estética e funcionalidade real. O Submariner é só narrativa. Então, onde fica o Submariner? Ele continua sendo o mais reconhecível, o símbolo de pertencimento. Mas reconhecível não é o mesmo que melhor. O mercado de 2025 tem alternativas tecnicamente superiores. Diga nos comentários, o Submariner ainda é o rei ou é apenas o símbolo de status mais bem-sucedido da indústria? Deixe seu like, se inscreva para análise sem filtro. Nos vemos no próximo vídeo.